e continuar trazendo esse assunto para gerar o que eu chamo de uma massa crítica na sociedade brasileira, que faça a opinião pública voltar a se preocupar com o desenvolvimento do Brasil pelo prisma correto, que é, naturalmente, o de composição de grandes e avantajadas capacidades produtivas que podem levar o nosso país, aí sim, a colher processos de desenvolvimento mais adiante. Ô Fausto, e eu ia te perguntar que análise você faz desse processo de industrialização hoje no Brasil, mas você já deixou muito claro, que é a minha percepção também, que a coisa está indo ladeira abaixo e ninguém parece estar muito preocupado com isso, salvo raras exceções, e aí eu me incluo aí juntamente com você nessas exceções. Mas a que você atribui para a gente ter chegado nesse patamar negativo de desindustrialização, porque já tivemos há décadas atrás momentos bem melhores. A que você atribui? Eu sei que certamente é uma resposta complexa porque envolve aí uma série de fatores, mas me assusta também, como você falou, que isso não seja uma preocupação. Em linhas gerais, a que você atribui isso, essa despreocupação, como se isso fosse a coisa mais natural do mundo e fosse até o caminho certo a ser seguido? Olha, veja, existe uma série de fatores, uma série longuíssima de fatores, né, envolvendo esse problema. Eu te diria que a desindustrialização brasileira em si, ela tem causas, algumas bastante conhecidas, e outras que, embora também sejam conhecidas, são pouco debatidas, né? Eu acho que ela é fruto de um compêndio de problemas, tanto econômicos como não econômicos, né? Entre os problemas econômicos está, naturalmente, o fato de que o Brasil chegou a um processo o Brasil deu um certo azar histórico, né, na virada dos anos 70 para os 80 do século passado, quando vínhamos num galopante crescimento econômico, todo ele fundado em industrialização, porém com um erro estratégico. Erro estratégico esse que foi cometido em grande parte porque nós vivemos, a última parte desse ciclo de industrialização, vivemos num regime político fechado, que era o regime militar. Não havendo o debate livre, não havendo a crítica fluindo na sociedade, bom, tomaram certas decisões estratégicas que foram muito equivocadas. A exemplo de sustentar um nível perigoso do financiamento desse processo de desenvolvimento na dívida externa, né? Então, o Brasil se endividava externamente com muita regularidade e em volumes muito grandes, aproveitando uma época em que realmente o setor financeiro ainda não tinha tomado a hegemonia que veio a tomar a partir dali no planeta. Então, não havia, né, nem a facilidade de trânsito de capitais como tem hoje, nem a privatização desses capitais, em geral, as dívidas externas se tomavam de país a país, e nem tampouco os juros que nos últimos 40 anos vieram a ser extrapolados, né? Então, o Brasil se endividou muito em dólar e, de repente, essas dívidas, por causa das crises inflacionárias provocadas pelos choques do petróleo nos Estados Unidos da América, né, o Brasil se viu diante de um choque de juros na sua dívida externa. É o que provoca, Bruno, é o principal fator, não o único, mas é o principal fator que provoca aquele clima de Deus nos acuda nos anos 80, que talvez você tenha vivenciado isso também quando você era menino, como eu, Sim, em que, sim. né, a maquininha da remarcação dos preços, né, e aquele auê que ninguém conseguia fazer o salário chegar no fim do mês, etc., e a inflação de 40% ao mês, etc. Isso tudo foi fruto não de uma irresponsabilidade do governo. Aquilo, na verdade, era o Brasil sendo atacado, né, por um grande choque de juros que multiplicou em muitas vezes a dívida externa do país. Então, é evidente que os grandes volumes de capital necessários para manter o processo de industrialização brasileira naquele momento começaram a ficar indisponíveis, porque eles começaram a ter que ser alocados para o pagamento do serviço da dívida externa. E, naturalmente, com um déficit externo muito grande, a economia brasileira ainda teve que pagar em dólar, né, por uma série de insumos importados e tal. Ou seja, criou-se uma situação inflacionária terrível, uma instabilidade tremenda, que coincidiu com um momento de reabertura política no Brasil. Ou seja, realmente aí o clima contribuiu para que esse assunto, que era o nosso desenvolvimento, a construção da nossa base produtiva e o nosso futuro, virasse a 15ª prioridade. E isso foi o que rolou nos anos 80. A partir dali, todo o receituário de ajuste fiscal permanente,
privatização permanente, né? A criação de uma imagem de que tudo que tinha vindo antes era pura desgraça e que nós agora precisaríamos adotar um caminho radicalmente diferente, se consolidou, né? Porque a mídia também fez muito por isso. Bom, e aí chegamos aos anos 90, num processo já de exercício do poder pelas vias democráticas do voto, em que os consensos econômicos estão completamente alterados. E esses consensos econômicos, uma vez alterados, contribuem, eu chamo de uma espécie de segundo capítulo, né, da desindustrialização, contribuem para transformar a gestão da economia brasileira numa gestão de estabilização permanente. Então, a economia brasileira passa a ser uma política econômica estabilizadora. Ela já não busca mais o crescimento, ela já não busca mais a expansão das capacidades produtivas, ela já não busca mais nada desses horizontes de longo prazo. Ela busca apenas a própria estabilização permanente, para não deixar repetir aquilo que acontecera nos anos 80. Pois bem, o resultado disso é que você consegue uma estabilização da economia brasileira, mas, né, às custas do crescimento. A economia brasileira nunca mais cresceu. Teve um pico de crescimento ali nos anos do Lula, no começo desse século, mas foi muito pequeno, foi insuficiente. E o resultado, naturalmente, é que economias que não crescem, decrescem. E aí, quer dizer, o que decresce mais num momento em que você não pensa no longo prazo, sua economia está em estabilização permanente? Ora, decresce mais justamente aqueles setores que são os que mais produzem riqueza, mas também são aqueles que mais demandam riqueza para produzir riqueza, ou seja, os de maior intensidade tecnológica, os que pagam melhores salários, aqueles que têm maiores cadeias produtivas, ou seja, as indústrias, né?